Hoje nós vamos pensar sobre o céu espera resultados, raízes profundas, frutos abundantes. Meu Deus, o céu espera resultados, raízes profundas e frutos abundantes. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus. A semana toda vai ser em Mateus capítulo 13. Essa é a vantagem do sermão expositivo. Então, Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 4 e depois do 10 ao 17. Mateus capítulo 13, deixa eu abrir aqui, diz assim: no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele. Agora preste atenção nisso, de modo que entrando ele num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. Diga, em pé na praia. Toda a multidão estava o quê? Já aí teríamos uma lição interessante, porque quem quer aprender se assenta para ouvir. Lembra quando ele chegou na casa de Marta e Maria? Quem é que permaneceu em pé? Quem permaneceu em pé? Ele diz: você está agitada e distraída. Maria estava sentadinha, escolheu a boa parte. Por isso que vocês vão estar sentadinhos essa semana, porque vocês escolheram a melhor parte. Aí o texto continua, é muito precioso. E falou-lhes por muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Vamos para o versículo 10. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará e terá mais em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, para que compreendam. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e os seus ouvidos surdos para ouvir, e eles fecharam os seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, se convertam e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos. Olha, preste atenção nisso, porque eles veem. E abençoados são os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram estas coisas que vós vedes e não ouviram, e ouvir estas coisas que vós ouvis e não ouviram. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite. Te peço que essa noite seja uma noite de revelações, que haja rema sendo preparada para os seus filhos. Espírito Santo, eles não estão aqui para ouvir o que eu tenho para dizer. Eles estão aqui certos que o Senhor vai usar a minha boca e a minha mente por misericórdia. E que seja assim, Senhor. Porque se o Senhor não falar, em vão vai ser a nossa noite aqui. Fala com teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é certo que hoje eu posso garantir que nós vivemos uma cultura de vitrines. Você já reparou? Eu sábado estava com ela na praia, e aí falei: Maria Clara, tinha uma foto nossa, você bota aquele filtro aí de fim de tarde. Ela botou, aí saiu agarrada assim com a apóstola, cheia de filtro. Você acha que ao longo do ano, todo dia eu vou estar com essa performance? Não. Agora, eu não sei se você já fez isso. Você já tirou uma foto na hora que tu está brigando com teu marido e postou? Eu e Jorginho no arranca-rabo. Já fez isso? Hein?
Tem algum casal de namorados aqui? Tem um casal? Muito bem. Eu imagino que as fotos que vocês postam é sempre aquela assim. Mas você já deve ter um desentendimentozinho, não já? Já postou? Eu e a Vitória nos desentendendo. Por quê? Porque nós temos a cultura da vitrine, gente. Somos empurrados para essa cultura. Nós queremos sempre mostrar o resultado. A ideia é sempre mostrar um fruto maduro. A ideia é sempre que as pessoas vejam o nosso melhor. Você não se permite muitas vezes tirar uma foto sua descansando, porque você é o grande homem de Deus que não para nem um só segundo. Então, o que me chama a atenção em toda a parábola, e a gente vai entender isso, é que Deus não está preocupado com o fruto. A parábola do semeador não é uma parábola de fruto, é uma parábola de solo. E aí a pergunta é: que tipo de solo eu sou e que tipo de solo eu serei em 2026? É por isso que nós vamos passar essa semana aqui estudando sobre isso. Irmãos, há uma generosidade no semeador, que o cara está passando por um caminho, é uma terra pisada, é uma terra que se consolidou, que fechou, que não tem entrada. E a Bíblia diz que as sementes caíram ali, então ele não tem problema com semeadura. Ele não tem problema com as sementes, ele é generoso com as sementes. Percebam que há 4 tipos de solo, e nos 4 ele semeou, e só um é que a terra frutificou. Então o coração do semeador é um coração generoso? Claro que é um coração generoso. Ele economiza nas sementes? De maneira nenhuma. Agora, qual é o problema desse texto? São as sementes que eu recebo? Não. É a resposta que eu dou com o solo que eu sou. E que tipo de solo tem sido você? E é por isso que o tema dessa semana é que o céu está esperando por respostas. O céu não quer que você se convença de que você não deu fruto porque caiu numa terra cheia de pedra, ou de espinhos, ou um caminho. O céu tem uma expectativa que você seja uma boa terra, uma boa terra. E o texto começa dizendo que Jesus sai de casa e ele vê ali uma multidão. Eu imagino que ele já sabia que tinha essa multidão ali, mas ninguém ali estava interessado em mensagem, gente. A essa altura a turma está interessada em milagre, em que as coisas aconteçam, que o sobrenatural se manifeste. Ele vai para dentro de um barco e começa a falar sobre agricultura. Você imagina o coração daquela turma, ou da maioria ali? Você acha que realmente a maioria queria esse tipo de mensagem? E a tal ponto que os apóstolos lá disseram: Senhor, porque até agora o Senhor só está falando por parábola. Ele diz: é porque só vocês tiveram condições de entender as coisas de Deus, porque vocês sentam para ouvir, vocês sentam para ser meditado. Vocês não são a geração que está com pressa, chega na igreja, já está com pressa de ir embora. Vocês não, vocês estão aqui porque querem crescer, querem expandir, querem ter uma palavra que alimente. A pior coisa para quem prega, irmãos, é ver uma igreja inquieta. Ele está pregando e o pessoal... terrível. E eu imagino por que aquela turma não sentou. Porque eles estavam esperando que alguma hora ali um cego fosse voltar a enxergar, um surdo voltasse a ouvir. Por que eles não sentaram? Por que eles não se acomodaram para ouvir o que Jesus tinha para ensinar? Porque eles representam muito bem o tipo de crentes que nós estamos vivendo nos nossos dias. Os crentes que hoje estão frequentando muitas igrejas, eles não querem mais parar para ouvir. Outro dia, eu não vou falar o nome aí de uma igreja PTM, e alguém veio aqui, mudou, aí veio conversar, estou indo lá, falei: pô, meu filho, você foi daqui, está indo na IPT, que fim de carreira você tem? Aí ele disse: não, mas lá, apóstolo, é cada revelação. Eu digo: eu não te dou 2 anos para você aguentar uma igreja que viva de revelação. Não te dou 2 anos,
Porque o que sustenta crente não é revelação, é palavra, é Bíblia, é oração, meu irmão. Pode ter certeza que crente de PTM para mim é crente que fica em pé. Vamos ver o que vai acontecer agora. E aí vem aquela loucura, né? Aquela coisa. Olha, outro dia eu estava vendo um lance dele, eu fiquei maravilhado. Ele está ministrando para uma mulher assim, aí eu estou chorando. Ele, filha, está chorando, né? Está pedindo a Deus aí para eu falar contigo. Ele já falou aqui no meu ouvido. Aí é que a mulher desabou. Eu falei, eu vou pegar essas mães, um dia eu vou começar a fazer isso. Aí o Espírito Santo para de ser sem vergonha, rapaz. Irmão, se eu caio para isso, pastor, eu ia me dar bem. Eu ia arder no inferno, não tenha dúvida que eu ia arder no inferno. Mas enquanto o inferno não chegasse, eu ia partir para dentro com vontade. Eu já ia dar aquelas... Você aí, já... Aí o restante era só da imaginação. Não vou falar não para vocês não ficarem. E por que eu estou falando isso, gente? Porque quando eu olho para esse texto, o que esse texto está me revelando é o seguinte: Deus tem um interesse em me abençoar. Diga amém. Diga assim, eu também. Diga, eu também. Eu quero ser abençoado. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele liberou a bênção para aquele solo que estava ali à beira do caminho. Deu resultado, sim ou não? Não. Ele liberou a bênção, as sementes lá para o solo que estava cheio de pedra. Deu resultado? E para o solo que estava cheio de espinho, deu resultado? Então dos 4 solos, qual que ganhou resultado? O que era o quê? Diga, a boa terra. Que era o quê? A boa terra. Então preste atenção. A bênção nunca começa no fruto, ela começa no solo. Se você não tiver um solo preparado por Deus, você não desfruta de bênção. Entenda isso. Por isso o texto diz que estavam em pé. Eles não estavam ali para ter o solo trabalhado, eles estavam ali para esperar alguma coisa. Alguém vai ser curado aqui, tem alguém aqui que vai ser abençoado. Então vamos entender aqui rapidamente por que muitos vivem uma vida sem resultados. A primeira coisa é porque trocam preparo por proximidade. Escute isso, preste muita atenção. Grandes multidões se reuniram a ele, de modo que entrando ele em um barco, e toda a multidão estava de pé na praia. Olha que coisa interessante, estava em pé na praia. Jesus senta e a multidão fica em pé. Porque a multidão não quer preparo, ela quer proximidade. Multidão não quer processo, multidão quer espetáculo. A multidão quer ver alguma coisa extraordinária, gente. E é por isso que nós estamos entendendo que muitas igrejas hoje, elas procuram o quê? O preparo ou a proximidade? Proximidade. Eu quero mostrar algo que ainda não foi visto. Então, quem se assenta está desejoso de ensinar. Quem está em pé está decidido a não dar muito tempo. Vou ficar aqui, se for bom eu fico, se não for. Porque se tiver decidido a aprender, quando Jesus ensinou, se é você, eu tenho certeza que fosse você do Senhor, você ia virar para mim, eu estava lá visitando, você ia dizer, olha, senta porque ele vai ensinar, ele está animado hoje. Se ele sentou, é porque ele quer falar muito. Eu conheço ele. Aí eu ia ficar sem graça do teu lado, sei como é que você é. Ah, então tá, então eu vou sentar também. Repara quando você está numa qualquer solenidade que você está doido para ir embora, você fica em pé, mexe. Você fica estudando, calculando a rota da saída, por onde você vai sair. É ou não é? Não é assim? Desse jeito? Então vamos entender isso aqui, gente. Ele tinha uma palavra para ser liberada? Sim ou não? Mas eles estavam na posição espiritual? Por isso ele disse, então só por parábola. Eles não estão prontos, porque eles não sentam. Porque eles não param para receber. E tem sido assim. As pessoas já entram na igreja pensando em sair. Elas já vêm para o culto pensando em... E é interessante que alguns, não, é porque é muito violento. Rapaz, o cara quando não era crente, bebia, chegava todo desorientado. 2 da manhã em casa e não tinha esse problema. Depois que ficou crente, que ficou com medo de ser assaltado, de ser roubado. Não entendo que raça de crente é essa, irmão. Antes de aceitar Jesus, era o ó do Borogodó, era ou não era? Tinha gente aqui que nem em casa chegava.
nem em casa chegava. Aí depois que aceitou, mas eu tenho, sei lá, eu fiquei com medo. Mas agora que Deus está botando anjo para te guardar. Agora que Deus está botando anjo para te guardar, você está aí apavorado. Tem alguma coisa errada. Então, gente, preste atenção. Estava todo mundo ali, sim ou não? Estavam os discípulos e estava a multidão. O que os discípulos disseram? Por que o Senhor fala com ele com parábolas? Ele disse, porque só você foi dado entender o segredo do reino. O que ele está dizendo assim? No meio da igreja tem dois grupos, os discípulos e a multidão. E quem são os discípulos? São aqueles que ficam para aprender, aqueles que têm sede de aprender. E a multidão é aquela que é uma palavra, alguma coisa. A multidão gosta de arrepio. A multidão gosta de performance. Irmãos, eu vejo, eu fico assustado. Às vezes eu vou à igreja, o pregador está performando, gente. Quando faz assim, então eu fico doido. Aí é que me chamou para briga. Eu não sei o que significa isso, sendo sincero. Eu não sei quando alguém faz isso, o que é. Mas eu já fico logo armado. Falei, vem alguma coisa aí de bom. Se fez assim na minha direção. Tá rindo, né, filha? Lembrou de alguma coisa? Mas imagina se eu fizesse isso, se eu estivesse pregando. Falei para vocês, se eu cair para essa vida, pastor, eu vou entupir esse lugar. Olha, quando o apóstolo bate na mão e faz assim, meu amigo, é uma revelação atrás da outra. Ai, Senhor, me defenda, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu tenho pedido a Deus um avivamento. E Ele disse, eu vou começar na tua vida, na tua casa, e depois eu vou levar para a igreja. Então escute isso, preste atenção aqui. A gente olha para esse texto e percebe que a palavra todo domingo é liberada, mas nem todo mundo está na mesma posição espiritual. E é nessa noite que Deus disse, eu vou alinhar vocês. O alinhamento é isso, gente. Porque a palavra é liberada todo domingo, toda segunda-feira, mas nem todo mundo está pronto para recebê-la. Então preste atenção. Proximidade não gera fruto. O que gera fruto é preparo. Tem que ser preparado a terra. Vamos mais adiante. Eu tenho que ir embora. Por que muitos vivem uma vida sem resultados? Porque deixam de ser terra e se tornam caminho. Todo caminho um dia foi terra, gente. E é isso que salta aos olhos. Diz, olha aí, ó, algumas sementes caíram junto ao caminho. O que é um caminho? É uma terra que foi endurecida. É uma terra que de tanto ser pisada, perdeu a capacidade de receber a semente e frutificar. E nessa noite nós precisamos estar aqui dizendo, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem se levantado para tornar a minha vida um caminho, que hoje caia por terra. Porque quem são os crentes do caminho? São aqueles que todo culto recebem uma semente, mas ela não entra, ela não germina. Ele não permite mais que haja uma plantação. E eles, pergunto eu a vocês, eles estavam próximos de Jesus, sim ou não? Sim, mas eram tudo caminho. Por que o Senhor fala com eles só por parábola? Porque eles não entendem mais a profundidade da pregação. Então vamos ver se desenhando eles conseguem assimilar. Se desenhando eles conseguem entender. E olha, gente, ele está falando aqui do crente que deixa a palavra na superfície. Chega de ser crente com palavra na superfície, porque a palavra na superfície ela é alimento para o diabo. Vem lá o diabo e arrecada, tira aquela palavra, ele se alimenta. Nessa noite Deus está dizendo a você, é assim que você quer viver em 2026? É dessa maneira, é recebendo semente e deixando o diabo tirar? Recebe no domingo, o diabo tira na segunda. Recebe na segunda, o diabo tira na terça. Recebe na quarta, o diabo tira na quinta. Por quê? Porque é uma terra que se tornou caminho.
Não tem mais a ação do quebrantamento. Nessa noite Deus está dizendo: se você quiser voltar a ser uma boa terra, é preciso entrar num tempo de quebrantamento. É preciso começar a dizer: Deus, eu quero voltar a ser uma boa terra. Tira essa mania de ser superficial na palavra, ser superficial na oração. Irmãos, a régua do crente para orar é 1 hora. Quem disse isso foi Jesus. Esse é o alvo de qualquer crente. Nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo. Esses dias Deus vai querer que você seja uma terra tratada, arada. Caminho é um local de resistência. Caminho é um coração cheio de argumentos. O caminho só suporta passagem. Ele não existe mais para frutificar. Ele está em busca de passagem, de novidade, de coisa que o distraia. Então preste atenção, a semente não morre porque ela perdeu o poder. Ela morre porque não encontra profundidade na tua vida, nem na minha vida. E nessa noite Deus está dizendo: chega, entra num tempo de arrependimento, de quebrantamento, e me busca para você ter uma vida diferente em 2026. Ele quer isso de você. Toda palavra, às vezes o pastor está pregando e você está aí, a ave vem em tiro, não cria raiz, não tem jeito. Terceiro, vamos lá. Por que muitos vivem uma vida sem resultados? Porque escutam a voz de Deus, mas não seguem o que ela direciona. Eu não tenho, olha irmãos, eu tenho a convicção que cada vez que um pastor sobe nesse púlpito e ele prega, Deus está falando. Eu tenho certeza que cada vez que alguém sobe lá para pregar, Deus está falando. Como é que o senhor sabe disso? Irmãos, Deus vai usar a mula de Balaão e não vai usar um homem. Então Deus fala, até com a mula, Ele usou a mula para falar. O problema de Deus não é falar, o problema de Deus é que Ele não encontra uma boa terra que vai ser direcionado pelo que Ele está falando. Portanto, lhe falo por parábola, porque eles vendo o que vocês veem, não veem. Eles ouvindo o que vocês ouvem, não compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis e não compreendereis, vendo vereis e não percebereis. Ele está dizendo assim: esse povo já tem no DNA a dificuldade de entender a palavra de Deus. Isso não começou agora não, Pedro. Isso já vem lá de trás. Israel sempre teve dificuldade. Deus nunca economizou na voz, mas Israel não era generoso na obediência. E Deus continua dizendo: eu estou falando, mas não me escuta. Eu estou me revelando, mas não me vê. Então não adianta. O que Ele está colocando aqui para mim e para você é o seguinte: olha, não é por conviver com o sagrado que o coração é transformado. Eu vou lhe dizer uma coisa: tem gente que está na igreja e quando Jesus voltar vai para o inferno. Como? Mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei. Que história é essa? Jesus disse: eu nunca vos conheci. Tá bom para você? Eu nunca te conheci. Se você fez isso, não foi porque você me ouvia. Vendo vereis e não percebereis. Ouvindo não ouvem e nem compreendem. Escuta som, escuta louvor, escuta frase, escuta sermão, escuta pregação. Preste atenção, querido. A informação ela entra, mas ela não desce. Essa semana Deus está dizendo para você, Bruno, o seguinte: peça que a informação, quando entrar, que ela desça, que ela encontre uma boa terra. Ouvindo, não compreendem. Vendo, não conseguem enxergar. Então nessa noite diz Deus: eu quero que o Senhor comece a governar as minhas decisões. Eu não quero te ouvir aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta e assim vai, só por ouvir. Eu quero que o Senhor passe a governar a minha vida. Eu quero que o Senhor passe a me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho.
Preste atenção, olha que diz aqui: vendo vereis e não percebeis. Gente, os olhos funcionam, estão vendo milagres, estão vendo ali a vitória, a bênção. Vem Jesus, vem o mover, só não vem o agir do Espírito Santo. Porque percepção é uma coisa, eles não conseguem entender isso, eles não conseguem perceber o que Deus quer fazer. Eles não têm percepção. Só vocês foi dado conhecer os segredos do reino. Então ouça, como gerar raízes, para a gente finalizar essa primeira noite, para você ir para casa e voltar amanhã. Como gerar raízes profundas e frutos abundantes em 2026. Vamos lá? Quantos querem aprender? Então se prepara para apanhar. Valorize a revelação que virá do altar em 2026. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Meu apóstolo, que versículo é esse? Vocês querem resumido numa frase só? Quem valoriza a revelação recebe mais. Quem não valoriza, até no dia que receber, eu vou lá e tiro. Você tinha que aprender uma coisa. Você sabe por que eu escrevo na minha Bíblia? Porque toda vez que Deus me dá uma palavra rema, eu anoto. Outro dia alguém me perguntou exatamente isso. Dá para o senhor me explicar 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6? Porque o Espírito, porque a letra mata, porque assim como está escrito, a letra mata e o Espírito vivifica. Eu virei para a turma do DNA, dos homens da academia. Eu disse: o que você entende disso? Não, eu entendo isso. Não, então vamos para a Bíblia. Irmãos, a letra mata e o Espírito vivifica. Quem já leu esse versículo? E quem já explicou esse versículo para alguém? Põe para mim aí, por favor, Êxodo 32, 28. Êxodo 32, 28. Nós temos que entender a palavra pela palavra. É o rema. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Caíram do povo naquele dia em torno de quanto? Por que caíram? Porque Moisés desce com a tábua da lei. Ele vê aquela bagunça, todo mundo lá adorando o bezerro de ouro. Ele quebra. Então, por causa da palavra, naquele dia, 3.000 morreram. Atos capítulo 2, 41. Agora você vai ensinar as pessoas o que é certo. Então os que alegremente receberam a palavra foram batizados. Naquele dia acrescentaram quanto? Quantos morreram pela palavra? Então se um dia a palavra matou 3.000, Deus não vai ficar endividado. Quando eu enviar meu Espírito, 3.000 serão batizados. Porque se a palavra mata, o Espírito vivifica. Gravou? Gravou? Então, se fosse você, fazer igual a mim, anotava na sua Bíblia. Isso é um rema. Você fica dando um montão de explicação que não tem nada a ver, não. Porque mata, palavra, nada disso. Vai para a Bíblia, meu irmão. A Bíblia diz que um dia lá 3.000 morreram por causa da palavra. Então, Paulo disse: se um dia a palavra matou 3.000, Deus não vai ficar endividado. Você vai receber o batismo de 3.000. E olha que os termos são bem idênticos, tanto no Antigo quanto no Novo. Isso é um rema. Deus te dá um rema, anota na sua Bíblia. Deus te dá um rema, escreve. Mas por quê? Exatamente porque nós vimos aqui, que está escrito: aquele que tem, para ele se dará mais. Pede a Deus: Deus, fala comigo amanhã mais do que o Senhor está falando hoje. Vai ter culto lá domingo? Vai ter culto domingo lá? Vai? Então escuta, ele já tem que estar orando hoje: Senhor, que domingo sejam os céus abertos. Meu Deus, se na segunda já foi essa bênção, no domingo eu vou estar agarrado no teto, meu irmão. Porque a quem mais dá, mais lhe será acrescentado. Tenha fome de revelação, venha para a igreja, da mesma maneira que você vai para o Maracanã. Quem tem hábito de aqui assistir futebol e vai para estádio? Eu vou.
Irmãos, meu time está uma chumbrega, está ruim. Eu já chego no Maracanã. Hoje vai mudar. Hoje isso cai. Hoje o Fluminense vence. Não importa se seja vascaíno, botafoguense, flamenguista. Eu duvido que você vá para o estádio de futebol dizendo: não, eu vou assistir o Flamengo perder, eu vou assistir o Vasco perder, eu vou assistir o Botafogo. Quem vai ao estádio de futebol, o time pode estar horrível, mas ele se enche de uma esperança. É ou não é? O time entra em campo e você começa a cantar. Ei, oh. Quantas vezes eu fui para o estádio, o Fluminense estava horrível. Vamos frutão, vamos ganhar. Eu sou do clube tantas vezes campeão. E para vencer, e para tocar. Agora você vai para a igreja, você não leva nada, meu irmão. Vai para a igreja. Jesus disse assim: adultos não me louvam. Os adultos do Senhor não me louvam. Me louvam no Senhor as crianças, porque deles eu tirei o perfeito louvor. Você vem para cá, você fica assim parado, adorando. Às vezes eu olho para alguns, ele deve ser Deus disfarçado. Ele está recebendo a adoração. Irmão, você vem para cá como criança, as crianças entram, elas dançam, ela rodopia, ela pula e está lá você. Adulto não louva, adulto fica assim. Amanhã vem com o coração ardendo. Deus, eu quero te ouvir mais. Deus, eu quero ouvir mais a tua voz. Deus, eu quero ter um 2026 diferente de 2025. Eu serei a boa terra, porque aquele que recebe muito mais lhe dará, mas aquele que não valoriza a revelação, até o que tem lhe será tirado. Oh meu Deus! Chegou na igreja, já chega dizendo: papai, usa o pastor. Eu não sei quem vai estar pregando aqui, eu não sei quem é. Pastor Elaine. Já tem que entrar ali, a pastora. Oh meu Deus, usa a pastora como ela nunca foi usada, meu Deus. Libera a rema através da boca da tua filha. Deus, eu quero ouvir mais. Eu quero sair daqui mais cheio, mais transformado, mais transformada, mais cheia. Ah não, você já entra para ficar em pé. Não senta, rapaz. Vai ser multidão assim no inferno. Irmão, o crente quando é bom, ele já vem na igreja procurando o lugar dele para sentar. Ele já senta, ele está ali. É assim. E senta logo de primeira. Vai receber a bênção completa. Eu não sei como é que tem crente que senta lá atrás. Tem um... Sei. Pronto, falei. Escuta isso. Souza Marques. Escuta isso. Souza Marques, que foi professor, ele diz o seguinte. E ele era batista. Ele dizia: quem senta na frente quer ver e ouvir o pregador. Quem senta no meio quer apenas ouvir. E quem senta lá no fundão nem quer ouvir e nem quer ver. Irmãos, valorize a revelação. Quem negligencia a revelação, até o que tem perde. Esse ano Deus vai virar uma chave. Quem é que está pregando? Pastor Enoque. Vou receber a palavra. Ontem eu fiquei até o amém da palavra. Está ali, ó. Quem é que está pregando? Ah, é a pastora Tereza. Oh meu Deus, usa a tua filha. Senhor, que ela seja a boca do Senhor para a minha vida, meu Deus. Ah, meu Pai, tem misericórdia dela. Que ela fale com autoridade. Gente, essa é a oração. Para quem quer revelação do altar. Preste atenção. Se você chega aqui, escuta uma palavra, ela tem que entrar em você, não como informação, mas como revelação, como transformação.
Mas se você não ora, você escuta uma pregação e você diz: ai, eu fiquei tão emocionada. Essa palavra não é para te emocionar, essa palavra é para te transformar. Ah, eu senti arrepio. Essa palavra não é para te arrepiar, essa palavra você é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. É para isso que essa palavra existe. Você sentiu arrepio e não mudou? E não mudou? Então ali está ali, ó. Porque aquele que tem, porque aquele que chega com vontade na minha casa, aquele que tem, aquele que chega, eu vou dar mais. Mas para aquele que vem ouvir informação, até o que ele tem eu vou tirar. Ele não vai desfrutar do que eu tenho para revelar. Meu Deus do céu. Você sabe quando é que você está com a fé madura? Quando a palavra de Deus na sua vida se torna um critério de decisão e não apenas uma informação, uma mensagem. É a fé de gente madura. O céu espera resultados e resultado começa com obediência. Então aprenda aquilo, valoriza a revelação que virá do altar. Diga: eu recebo. Diga assim: Senhor, abençoe todos os pastores do Luciano. Cada pregação desse altar será uma revelação, será um rema para a minha vida em 2026. Um rema. Irmãos, até hoje, durante 10 anos eu sentava para ouvir o apóstolo René, e hoje escuto as mensagens dele. Aquele homem falava 4 horas, meu irmão, e não tinha bexiga que me levasse para o banheiro. Eu ficava torto, eu cruzava as pernas. Quando acabava, eu plim, 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 plim. Porque do começo ao fim eram remas. Ele pregava, falava assim: tem uns 4 sermões aí, só aí na brincadeira. Então valoriza a mensagem que sai do altar. É essa mensagem que vai blindar a sua vida. Segundo, vamos lá. Decida ser a boa terra, que é um coração que escolheu profundidade. Mais abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, os vossos ouvidos, porque ele está falando agora para os discípulos. Ele está falando para aqueles homens que caminhavam com ele. Jesus, olha que coisa tremenda, Jesus não está elogiando aqui a inteligência deles. Ele está elogiando a postura, porque a boa terra se posiciona para receber a semente. A boa terra é a terra que se deixou ser trabalhada. Hoje o pastor tem medo de pregar, tem medo, às vezes ele prega, dá uma lapada. Meu tempo aqui acabou. Nunca começou, como é que acabou? Irmão, se o pastor não puder te dar uns bons apertos, ele não merece pastorear você. As pessoas hoje querem entretenimento. Elas querem um pastor para chamar de seu. Escuta a tua mensagem no domingo, na terça está ouvindo outro pastor lá que não prega nada com nada. E ainda confronta: não, mas o pastor fulano, o pastor ciclano. Então, em nome de Jesus, aprenda isso aqui hoje. Grava isso. Decida que em 2026 você vai ser uma boa terra. E a boa terra não é a terra que é perfeita, é a terra que é disponível. Gente, raiz não cresce com pressa, raiz cresce no tempo certo. Como é que você vai ser um crente diferente em 2026 se você está o tempo todo em pé? Lembra que eu falei que eu ia falar nisso? O Espírito Santo colocou no meu coração, o Espírito Santo diz assim: esse é o problema. As pessoas chegam na igreja em pé, elas querem ficar em pé, o culto todo em pé, para ver se você termina mais cedo. Quando você senta, você está dizendo: pode pregar, eu quero ouvir. Toda superfície emociona, mas toda profundidade transforma. Você vai ter que decidir se você quer ser superfície ou profundidade. Pega os crentes que ficam na superfície, todos eles são sempre emocionados. Falou tudo comigo, vê se mudou. O que você decidiu depois dessa mensagem? O que você vai mudar? Eu não sei ainda, mas que mexeu comigo. Palavra nenhuma é para mexer com você.
Palavra para você crescer, se aprofundar. Aliás, eu tenho uma bronca desse termo. Essa palavra mexeu comigo. A coisa parece que é meia solta, meia sem pé nem cabeça. Mexeu com você, a palavra mexeu com você. Como é que é assim a palavra? Eu só conheço a palavra que cria raiz, que é profunda. É que a gente pega jargão dos outros, a gente fica copiando os outros, já reparou? Olha, eu se fosse você não viria aqui amanhã não, hein? Amanhã tem algo para compartilhar sobre a terra que está cheia de pedra. Então esteja, coloque isso no seu coração. A terra boa, gente, ela não vai viver de arrepio em 2026, ela vai viver de constância. Eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria dos crentes que vivem arrepiados são os que mais dão dor de cabeça para pastor. Crente bom é quando ele é constante, ele é firme ali. Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Irmãos, eu não tenho dificuldade de ouvir mensagens, eu gosto. Eu tenho os meus pregadores prediletos, gosto. Olha o Luciano Subirá, JB Carvalho, pastor Hernani Dias Lopes, gosto dessa turma toda, todos eles. Mas não tenha dúvida que eles são mentores, mas quem me direciona é o Espírito. Eles me ajudam em muitas coisas, mas é o Espírito que tem que dar a última palavra, para que eu viva de constância. Terceiro, oh meu Deus, eu quero ir embora. Esteja disposto a ser arado pelo semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, aqui é que está o X da questão. Quem é a boa terra? É aquela que escuta? Não, porque todas as três escutaram, mas é a que compreende. Então, o semeador não mudou, a semente não mudou, o que mudou foi o solo. Isso, exatamente isso. Então, você tem que aprender o seguinte: você é do Cian, trate de se alimentar no Cian. Se eu estiver lá, eu vou falar assim: você é da PIB de Padre Miguel, então trate de se alimentar da PIB de Padre Miguel. Você é do Cian em Auma, então trate de se alimentar de lá, porque é exatamente aquilo. Ouve a palavra do reino e compreende. O problema é que eu hoje estou ouvindo a semente daqui, a semente dali, a semente de lá, a semente de acolá. Não dá, meu irmão. O reino não trabalha com semente transgênica. Não é à toa, não é em vão, que a semente que o reino cita qual é? Alguém lembra? Isso mesmo, a mostarda. Sabe por quê? Porque a mostarda é a única semente no planeta que não pode ser mudada geneticamente. E olha que coisa interessante, ela é a menor semente que existe e se torna a maior hortaliça. Eu não sei se você sabe a categoria das hortaliças. O alface é uma hortaliça. E a mostardeira lá, ela cresce até 5 metros. Tu já viu um pé de alface com 5 metros, filha? Nem eu. Mas é uma hortaliça. Porque a fé vai crescendo. A fé vai crescendo. E é dessa maneira que Deus quer que você entenda aqui. Deixa Deus te arar. Deixa Deus te arar. Então preste atenção. É por isso que na igreja um sai com 30, outro sai com 60, outro com 100. Mas tem gente que não sai com nada. E quem é que não sai com nada? É a multidão que fica em pé. É a multidão que não quer parar para ser transformado. Jesus então está falando aqui desses 4 tipos de solo. E qual é o estado então do seu coração agora? Fique de pé, vamos terminar. Quarto e último. Confie no processo que a colheita virá. Dá fruto. Um produz 100, outro 60. O que é interessante é que a boa terra dá fruto. Essa é a primeira verdade desse texto. A boa terra dá fruto. A boa terra dá o quê? A boa terra dá o quê? Só os homens. A boa terra dá o quê? Só as mulheres. A boa terra dá o quê? Então é isso que o céu está esperando de você. Frutos. Você já imaginou? Quantos nós às vezes oramos: Senhor, envia a tua bênção, envia a tua vitória. Eu já sei o que eu quero colher do céu. Agora o que o céu vai colher de você? Que frutos você vai poder apresentar para o céu?
Olha que coisa interessante, Jesus não disse, pelos seus sentimentos vocês serão conhecidos. Jesus disse, eu conhecereis vocês, pelos frutos conhecereis. Então, uma coisa certa, nem todo mundo vai produzir a mesma quantidade de frutos, mas aquele que é uma boa terra não fica sem frutificar. Então nessa noite Deus está virando uma chave na sua vida, porque qual é o objetivo? Deus não quer ninguém aqui em 2026 terra bonita, diga aleluia. Deus não quer ninguém uma terra aqui cheirosinha, diga amém. Diga Deus, eu quero ser uma terra frutífera. Vou frutificar na minha família, vou frutificar no meu casamento, vou frutificar na minha célula, vou frutificar na minha igreja. Aonde Deus jogar a semente vai frutificar. Você crê nisso? O céu espera resultados. O céu espera o quê? Mas ele só entende o resultado pelo processo. Aquele que começou a boa obra na tua vida, diz a Bíblia, ele é fiel para completar. Processo. Processo. Se você não entende sobre processo, você não vai frutificar. E aí Jesus termina essa parábola com uma bênção poderosa. Mais abençoados são os vossos olhos. Versículo 16, põe para mim. Mais abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Sabe o que significa isso? E ele diz, os profetas do Antigo Testamento gostariam de ter ouvido e não ouviram. E aí você imagina, mas por que isso? Jesus diz, olha, vocês estão recebendo a revelação que gerações do Antigo Testamento sonharam em receber. Vocês estão recebendo a palavra. E talvez a grande pergunta é, o que você tem feito com cada revelação que Deus te entrega aqui? Irmãos, ninguém, eu disse o quê? Do Antigo Testamento teve o Espírito Santo neles. Olha o privilégio que você tem, ele decidiu habitar em você. E a gente não dá valor a isso. Jesus está dizendo aqui para eles o seguinte: Espírito Santo, me faz uma boa terra. As áreas que estão se tornando caminho, faz se tornar uma boa terra. As áreas que estão cheias de pedra, te remove as pedras. As áreas que estão cheias de espinhos, retira os espinhos. Eu quero ser uma boa terra. Uma boa terra. E há 3 decisões que Deus tem para você nessa noite. Vamos lá. Pode avançar, eu acho que está aí. 3 decisões para essa noite. Tira a foto, teu celular, entra no aplicativo e vai estar lá a mensagem. Pare, escute e haja na prática. Até amanhã à noite, pare por um momento específico. Abra sua Bíblia com o objetivo. Escolha um versículo e reflita sobre esse versículo. Tome uma decisão guiado por essa leitura. Pode ser um trabalho, sobre trabalho, relacionamento, alguma atitude que você precisa ter, mudar. Deus vai fazer com você. Segunda decisão, faça uma drenagem no seu coração. O que é isso? Até amanhã à noite, identifique um ponto em que a sua fé está no automático, está morna. Senhor, eu chego na igreja e não te adoro mais como eu te adorava. Senhor, eu chego na igreja e eu fico em pé, eu não paro para ouvir a mensagem. Pode ser um vício, uma mágoa, ou que você não solta, uma preguiça. Admita isso para você e para Deus, falando com sinceridade. Aceite o confronto. É pouco desconforto. O confronto, o primeiro passo é esse reconhecimento. E por último, 3ª decisão, gente. Troque emoção por compromisso. Até amanhã à noite, escolha um compromisso prático e constante. Pode ser um ato de serviço, ajudar alguém, uma disciplina, uma oração, leitura. Decida que ao chegar 2026 você vai se avaliar pelo que fez e pelo que transformou o seu caráter, e não pelas emoções que sentiu nos cultos que frequentou. Você tem que chegar no final de 2026 e dizer, olha, como eu mudei. Como eu mudei, como Deus mudou a minha vida. Como Deus mudou a minha vida.
Por isso, nessa noite eu queria orar com você. Quem sabe você está aqui e está dizendo: Deus, eu preciso mais de Ti, eu preciso de rema. Deus, eu preciso de uma revolução na minha vida. Eu não estou satisfeito com a vida espiritual que eu estou vivendo. Eu não estou satisfeito com a vida espiritual que eu vivi em 2025. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ouvir a Sua voz. Então, por favor, deixe o Espírito Santo trazer você para o altar. Você não vem na sua força não, vem trazido pelo Espírito Santo. Porque Ele está dizendo para você aqui hoje isso. Eu quero mais de você, Alexandre. Eu quero mais da tua vida. Eu quero mais. Eu vivi uma experiência em 12 de setembro de 2025, que foi uma virada de chave na minha vida. Foi a única maneira que Deus encontrou para me trazer de volta para Ele. Foi a única maneira. Deus me deu uma sacudida de cabeça para baixo. Então, essa situação, todo tempo de transição é um tempo de mudança. Vamos louvar, gente? Pede a Deus: Senhor, eu quero ser uma terra fértil. Eu quero ser uma boa terra. Eu quero ser uma boa terra, Senhor. Pede isso a Ele com toda a tua fé.